E na nossa aula de hoje tem esse título curioso, né? A melhor aula de música. E será que existe a melhor aula de música? Como que a gente vai pensar nisso? Eu quero que você pense agora na melhor aula de música que você já teve na sua vida, melhor experiência. O que foi que aconteceu? O que foi de diferente? Qual foi o detalhe que fez com que você tivesse essa sensação que você nunca esqueceu porque está lembrando dela agora? Será que chegou aquele dia assim que você deu aquela aula, você terminou de dar aquela aula, você fez assim, ó. Essa aula foi top. Eu não gosto muito de usar essa palavra top, mas vou usar hoje. Essa aula foi top. Essa aula foi legal. Você consegue lembrar o que foi que você fez de diferente nessa aula? Lá nos stories, no Instagram, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá e deixei aberto para vocês colocarem para mim. O que é importante ter numa aula de música para poder ser a melhor aula de música? E tiveram algumas respostas lá. As respostas que mais apareceram na melhor aula de música foi que a aula de música ela tem que ser divertida. Depois colocaram lá também, a melhor aula de música é aquela que tem entusiasmo. A melhor aula de música é aquela que tem brincadeiras. A melhor aula de música é aquela que a gente aprende realmente. Será que realmente é isso que precisa uma aula de música para ser a melhor aula de música? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Quando eu falei da pior aula de música lá na sexta-feira, eu contei uma história para vocês, né? Eu não vou contar aqui de novo, porque eu quero que vocês vão lá assistir, vocês não assistiram. Resumindo, é o seguinte, né? Me falaram bem assim, ó, os alunos não gostam de aula de música. Não gostam, eu trabalho lá na rede pública e lá é um terror. Fala que aula de música os alunos não gostam. Eu fiquei assim, gente, mas como que criança não gosta de aula de música? Não gosta. Todo mundo gosta de música. Música é um sinônimo da gente festejar, é um sinônimo da gente ficar alegre, né? Fala assim, a festa tem música. As pessoas falam alto, as pessoas gostam de cantar, se expressam, dançam, é tudo, precisa de um som, precisa de música. Mas como não gostar de uma aula de música? E por que não gosta de uma aula de música? E aí, depois que eu vi que a aula de música e as outras disciplinas não tinha diferença nenhuma. Era tudo a mesma coisa. O que a aula de música era para ser um pouco diferente, não era diferente, era a mesma coisa das outras. E aí? Aí as crianças tinham razão de falar que não gostavam de aula de música. Por quê? Expectativas são criadas. Quando você fala para os seus alunos, vai ter uma coisa diferente. Nós vamos fazer uma aula agora que você nunca fez antes. Cria uma expectativa ali, não é verdade? Crianças são assim. Adulto também. Uma aula de música, para ser a melhor aula de música, para você nunca mais esquecer, realmente começa lá daquela palavrinha planejamento. Claro, dificilmente você vai conseguir, você no papel de professor vai conseguir dar uma melhor aula de música se você der essa aula no improviso. Aulas no improviso às vezes funcionam, às vezes funcionam. Mas você viver de improviso uma hora vai ser muito difícil de você sustentar, não é verdade? Até porque a aula de música é coisa séria. E um dos motivos que eu vejo muito por aí em algumas escolas, falam assim, olha, Janine, aqui na minha escola a aula de música não funciona, já tentei, já fiz projeto, a aula de música não funciona. Por quê? Porque levam a aula de música apenas como brincadeira. E a aula de música tem brincadeira? Tem brincadeira. Mas aula de música é coisa séria. É brincadeira no sentido de que a gente usa a ludicidade, a gente usa as brincadeiras para poder ensinar e não ao contrário. Então não é apenas uma aula de entretenimento, é uma aula de brincadeira. E aqui eu falo bastante pro ensino básico, que funciona também para você que dá aula em escola especializada, você que dá aula de instrumento. Escolas especializadas geralmente têm turmas de musicalização, né, que é aquele pré-alfabetização musical, que é um pouco diferente da prática que a gente faz no ensino básico. Mas dá para você ajustar também, se você for esperto aí você vai conseguir ajustar. Mas vamos lá então. Voltando, uma aula que ela é toda baseada apenas no tradicional, aquela aula de música que o aluno não sai do lugar, que as cadeiras elas são enfileiradas, que o professor é que está mandando o que vai fazer, tudo isso não funciona para ser a melhor aula de música, muito pelo contrário. Vai ser uma aula de música que vai ser bem parecida com as outras aulas que os alunos já têm. E esse não é o propósito. A gente precisa lembrar qual que é o propósito da aula de música, elas estar nas escolas. Que é pra gente o quê? Proporcionar ao aluno a experiência com a música, é o fazer musical, é a exploração sonora, é o conhecer outras
outros gêneros, é conhecer músicas de outros lugares, dentro do Brasil, fora do Brasil, músicas que são características de alguma região, e também está conveniada ali com toda a parte cultural, com a culinária, com a roupa, com o comportamento. Então a música ela agrega tudo isso, então é por isso que a música está na escola, para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos essa experiência com a música. E daí sim você vai começar a manipular os materiais sonoros. E quando eu falo de materiais sonoros, aí eu estou falando de conteúdo de música, que é o que você já conhece muito bem. E bem basicamente, se eu pudesse resumiria em 4 blocos que são o quê? Altura, duração, intensidade e timbre. Por quê? Porque é a base do som, né? A base da música, como esses materiais eles são organizados. E aí você parte do conteúdo. Mas, para uma aula de música ser a melhor aula que você pode ter, por favor, professor, entenda de uma vez por todas, não parta apenas do conteúdo, parta da música. Comece pela música. Então, olha só, número 1. Se você quer ter uma aula de música, a melhor aula de música que você possa ter, porque daí sim você vai tirar todas as outras atividades que você precisa, todos os outros recursos que você precisa, você tem que começar de um lugar apenas, tá? Ou de um lugar principal, ou de um caminho. E esse primeiro caminho que você precisa é da música. Então você precisa ter o quê? Um repertório, precisa saber manipular esse repertório, precisa saber manipular essa música, entender muito bem essa música, né? Quais são as tendências, qual que é a origem, qual que é o contexto, quais são os instrumentos, quem canta, levar versões diferentes dessa mesma música, trabalhar a percepção, trabalhar a criação, trabalhar a parte rítmica, enfim, trabalhar a parte instrumental, o que você tiver de recursos ao seu alcance você vai trabalhar. E aí sim você vai ter essa aula de música que vai ser uma aula já diferente das outras. Por quê? Você vai sair do modelo tradicional, você não vai focar apenas no conteúdo, não estou falando que ele é importante, ele tá ali, mas ele não é o primeiro passo que você dá. O primeiro passo que você dá é a partir do elemento do qual você dá aula. E eu gosto de repetir isso. Você é professor de geografia? Não. Você é professor de história? Não. Você é professor de matemática? Não. Você é professor de música. Então, a gente dá aula de música. Então, comece pela música. Parece óbvio? Falei música quantas mil vezes? Muitas, né? Parece óbvio? Parece óbvio, mas às vezes a gente esquece do óbvio. A gente esquece do que é principal e fica só ali na aula de, né? Aula de música, aula sobre música e não aula com música. Então, se eu puder resumir aqui para você o que é principal para você pensar na hora de dar a melhor aula de música, pense, comece pela música e cuidado para sua aula de música não ser uma aula sem música. Porque eu já vi muitas aulas sem música e outra, eu já dei muitas aulas sem música, tá? Aula de música sem música é a pior coisa que você pode fazer. Então, se você dá uma aula de música com música o tempo todo, aí sim você vai ter a melhor. Deixa eu falar uma coisa pra você agora que você vai concordar comigo, ou talvez não vai concordar, mas eu acho que você vai concordar. Antes de você dar a sua melhor aula de música, você deu muitas e muitas aulas ruins. Antes de você dar aquela aula de música que deu certo, que os alunos ficaram interessados, você deu muitas e muitas aulas de música que você foi ignorado pelos seus alunos. Antes de você dar aquela aula de música que os alunos realmente aprenderam, eles conseguiram tocar a música do começo ao fim, você deu muitas e muitas aulas de música que não renderam nada naquelas aulas que você tinha tanto se programado. Então, o que eu quero dizer para você? Que o sucesso, ele vem depois de muitos fracassos. E que a sua melhor aula de música, ela vem depois de muitas e muitas outras aulas ruins que você deu. Então, não fique se culpando quando você planeja, você faz tudo que estiver ao seu alcance. Estou falando você, professor, que é comprometido. Se você está aqui assistindo, está achando importante aprender um pouco mais desse universo de como ser professor, de como dar aula de música, ou querer saber a minha opinião ou o que estão dizendo por aí, já dou parabéns para você, já bato palmas para você, porque você é um professor com diferencial. Você é um professor que está querendo crescer na sua profissão. E isso é muito bacana, porque tem uma grande maioria dos seus colegas aí não estão fazendo o mesmo que você. Estão acomodados, dando aquela aulinha lá, recebendo aquele salário, né? Aquele salário lá que às vezes ele
tá muito satisfeito com ele, não tá querendo crescer, porque ele tá acomodado com o que ele já aprendeu há muito tempo, ou ele é um professor muito experiente, e ele não tá muito preocupado em levar novidade para a sala de aula. Apesar de que o perfil dos nossos alunos mudou há bastante tempo. E da pandemia para cá mudou mais ainda. E nós, como educadores, não só de música, mas de qualquer outra área, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. O estudo não para, gente, não para. Você que já fez a sua faculdade, você que já fez seu mestrado, seu doutorado, você que já é PhD, você continua estudando. Se você não quer parar no tempo, você continua estudando. E a vida é assim para todo mundo que quer vencer. Para todo mundo que quer dar o seu melhor, para todo mundo que está comprometido com a educação. Eu tenho certeza que se você é professor, dono de escola, eu vejo algumas escolas aqui também, diretor, você vai concordar comigo. E o estudo ele não para, porque a gente quer sempre dar o nosso melhor. E outra coisa, né, prof? A gente é viciado em aprender, né? E a gente é viciado em ensinar também, não é assim? A gente sempre gosta de levar uma novidade, a gente está sempre buscando uma novidade. E esse é um tópico que eu quero falar aqui pra você. Que a aula de música, para ser a melhor, antes de você chegar nesse combo da melhor, você passou por muitas aulas ruins. Você fracassou muitas vezes. Só que você tem que olhar isso com um olhar positivo, porque dá uma aula bacana, dá uma aula legal, que você tem uma estrutura, que você, olha, isso aqui vai funcionar, porque daí você já vai conhecer o quê? Os seus alunos, né? Você vai conhecer, se você dá aula para o ensino básico, você vai conhecer também ali a característica daquela turma, que é diferente da outra. A turma A é diferente da turma B, que é diferente da turma C, por mais que tenham todas as mesmas idades. Você que dá aula de instrumento, você vai ver que os seus alunos, os de violino, que têm a mesma idade ou que estão tocando a mesma peça, o mesmo repertório, eles, cada um tem dificuldades diferentes, facilidades diferentes, por mais que você vai dar a mesma aula, ou seja, você vai estar trabalhando os mesmos assuntos, a abordagem para cada um deles não é igual e não tem que ser igual, porque alunos são plurais, pessoas são diferentes. E a forma de ensinar, por mais que você tenha um perfil de como você ensina, você sempre tem que manejar ali a sua comunicação, você tem que manejar a sua didática. E o manejo, professor, que você tem da sua comunicação, o manejo que você tem da sua didática, ele interfere proporcionalmente na sua aula, se a sua aula é boa ou se a sua aula é ruim. Por quê? O que a gente entende quando a aula é boa, quando a aula é ruim? É quando o aluno ele sai, pelo menos minimamente, um pouco mais musical da sua aula, tá? E aqui eu poderia terminar essa aula agora, porque eu já consegui sintetizar tudo para você. Então, uma aula de música, para ela ser significativa, o seu aluno ele tem que sair pelo menos um pouco mais musical dessa aula. Sentindo a música, percebendo a música, construindo, criando, refletindo, dançando, cantarolando. Sabe quando você sai daquela aula que você tocou aquela música e você sai com aquela música na cabeça e quando você pensa que não, você tá cantarolando aquela música? Isso já aconteceu muitas vezes, né? Os alunos chegam pra mim assim, nossa, aquela música ficou na minha cabeça, eu fiquei cantando. Ou, melhor ainda, quando os pais chegam e falam assim, nossa, meu filho ficou cantando aquela música, onde é que você aprendeu essa música? Aprendi na escola, aprendi na minha aula de música. E aí o aluno chega em casa contando, olha, eu aprendi isso, eu toquei um instrumento tal, aprendi que essa música toca em tal lugar do país, ela é assim, assim. Então, aí você entende o quê? Que o seu aluno ele saiu um pouco mais musical. Um pouco mais musical não é necessariamente tecnicamente, tá? Não é ele estar tocando melhor tecnicamente, não é ele estar cantando mais afinadamente, não está ligado necessariamente à técnica. A técnica, vocês conhecem muito bem, ela vem com o tempo, ela é desenvolvida. O sair mais musical, ele sair mais pensando musicalmente, ele sair mais feliz, ele sair mais entusiasmado com aquilo que ele aprendeu. Continuando aqui então. Vou voltar um pouquinho. Uma aula de música, quando é pior aula de música, ela é focada apenas no conteúdo, certo? Agora, uma aula de música, quando é a melhor aula de música, ela é focada na música. Tudo parte pela música, certo? Uma aula de música, para ser a melhor aula de música, é que o aluno ele tenha o quê? A experiência musical. Essa experiência musical que ele vai ter, ela não está necessariamente ligada à técnica. Lembrando que a técnica, ela faz parte. Se você é da professora de instrumentos, de piano, de violino, de flauta, se você dá aula de instrumento mesmo, é aquela coisa. Vai ter que ir para leitura em algum momento, vai ter que ralar, vai ter que ficar pesado, ele vai ter que ter disciplina, né? Vai ter que dar o resultado. Agora, quando você tem uma outra estrutura de ensino, se você dá aula para o ensino básico, aí não tem instrumento para todo mundo, aí você não precisa necessariamente focar na técnica de início, mas você vai na vivência musical. Então, você vai muito ali do quê? Das brincadeiras de roda, você vai trabalhar muito ali a questão da percussão corporal. Por que eu falo bastante de percussão corporal?
Porque eu pego lá o Dalcroze. O Dalcroze, lá, aquele pedagogo musical que falava do movimento, que a gente sente a música primeiro com o movimento, tá tudo relacionado ao movimento. É isso que a gente trabalha no ensino básico. A gente trabalha que o aluno ele tem essa experiência com o corpo. E essa experiência com o corpo, ela vem através do movimento, ela vem através do cantar, ela vem através da manipulação sonora, e essa manipulação sonora pode ser vocal, pode ser corporal, pode ser de percussão, pode ser de brincar com o outro, a interação social. E é isso que a gente vai trabalhando. Aí dentro desse formato que a gente vai ali colocando as doses de conteúdo que a gente quer chegar ao nosso objetivo. Então ali você vai trabalhando o ritmo, ali você vai trabalhando um pouco de solfejo, ali você vai trabalhando leitura, vários formatos de leitura, pode ser a leitura tradicional, pode ser a leitura analógica, pode ser a leitura não tradicional, tem vários nomes, e ali você vai jogando ali, pitadas de conteúdo, vai jogando pitadas de conteúdo e vai construindo. E os alunos, eles vão dando resultado para você com o passar do tempo. Ali você forma um coral, e ali depois você vai trabalhando um repertório, vai trabalhando aquele repertório com eles vão cantando, faz uma apresentação, apresenta o que eles aprenderam durante as aulas, né? Os pais, eles vão validar muito o seu trabalho. Por quê? Professor, eu já falei isso em outros momentos aqui nas aulas que eu tenho aqui no perfil, e eu quero te falar isso para isso ficar muito claro para você, tá? E leve isso para sua vida. O seu trabalho na sala de aula, o que você faz durante as aulas, você sabe. Sabe por que você sabe? Porque você é o profissional, porque é você que estudou, é você que ensina, é você que faz o planejamento, é você que elabora a didática, é você que avalia o aluno. Então, o que acontece ali na sala de aula é você que sabe, não é verdade? Mas o pai não sabe. A outra pessoa lá que vai querer a indicação do seu trabalho não sabe, porque não é específico da área, entendeu? Não é. Então, como é que você faz para a pessoa saber, para você ter mais alunos? O seu trabalho ser mais conhecido, porque o que não é visto não é lembrado, infelizmente. Infelizmente, o mundo é assim. Eu queria te falar uma fórmula mágica, mas não tem. É assim, né? E como é que você faz para você mostrar o seu trabalho? Para ver o que essa coisa maravilhosa que você faz no dia a dia na sala de aula. Promova apresentações, apresente, coloque os alunos para cantar. Isso é tão bom, principalmente para, né, levar o seu trabalho para frente e para os alunos participarem, a performance. É a coroação do que eles aprenderam. Eles se sentem mais estimulados, porque vai ter plateia, porque vai ter gente assistindo, porque eles vão ser aplaudidos, porque eles vão estar ali na posição de artistas, né, de protagonistas do palco. Isso é muito importante para o aluno, o aprendizado da performance, do momento ali que está acontecendo, que não tem replay, que é ali, aquilo ali é muito importante, você sabe muito bem disso. Lembra quando você tinha que tocar nos recitais da faculdade, quando você teve que tocar nos casamentos, né, o seu trabalho na igreja, sei lá onde é que você toca, isso é importante. A prática do apresentar. O nervosismo, é o conter o nervosismo, saber respirar na hora que tem que respirar, entende? Então, tudo isso é importante para você, professor. É a coroação do teu trabalho, é a apresentação. Então, se isso não ficou claro para você ainda, ou se você acha que é importante o trabalho do dia a dia, e é muito importante, porque é só você que sabe. Mas as pessoas precisam saber disso também. E elas não vão te acompanhar todos os dias nas aulas, elas vão saber apenas na hora que apresentar. Por isso que é importante você entregar. Continuando, gente, a melhor aula de música, então, colocaram na caixinha nos stories. Né? Tem que ter uma aula de música que os alunos eles estejam interessados. E como é que faz para o aluno estar interessado, hein? Como é que a gente deixa o aluno interessado? Primeiro, você precisa conhecer esse aluno. Segundo, precisa ajustar ali a sua comunicação com ele. Terceiro, você precisa conhecer o interesse desse aluno. E quarto, né, usar de alegria para estar com ele, né? Tá ali sempre incentivando o que ele te leva, o que ele te mostra. Você tem que mostrar atenção, dando atenção para esse aluno. A partir do momento que você dá atenção para ele, ele te volta essa atenção também. E levar novidades, né, gente? A nossa vida é levar novidade para a sala de aula. E outra coisa que eu já falei também em outras lives, que eu queria voltar aqui. Sabe aquela atividade que você leva pra sala e que você vê que aquela atividade dá certo, aquela atividade é bacana? Aí, às vezes, você tende a pensar assim, não, mas eu já levei isso, né? Eu queria levar uma novidade. Mas eu já levei isso, os alunos vão achar chato. Olha, prof, eu falo pra você, isso é contraintuitivo, mas não evite de levar aquela atividade e repetir o que você já fez, que você sabe que dá certo. Se você fez a atividade e sabe que dá certo, criança aprende também por repetição. Essa é uma forma que criança aprende. Repetindo uma atividade que já foi feita, primeiro, você vai reforçar o que você já ensinou. Quando você repete, você automaticamente já pensa, isso aqui eu posso mudar, e você pode fazer uma variação. E aí, repetindo, você pode também deixar essa atividade um pouco mais desafiadora.
partitura. Então você vai colocando elementos ali e por mais que foi uma atividade que você já fez, você já foi levando tantas variedades que acabou sendo uma atividade diferente. E isso vai fazer com que a sua aula de música seja muito legal, porque o aluno ele vai se sentir capaz, porque ele já fez algo que ele já fazia antes, que ele reforçou, e criança aprende pela repetição. Segundo, ele vai, muito provavelmente, o desafio que você colocou, sei lá qual for, ele vai conseguir fazer, porque ele já estava preparado, como ele já tinha feito de outras vezes, agora com o desafio ele vai se sentir preparado. Então ele vai conseguir fazer também. E com certeza, aluno que se sente desafiado, né, e ao mesmo tempo motivado, isso traz memórias bacanas para ele, né, para aquela música, para aquela aula. Então vai fazer com que a sua aula ela seja uma aula bem bacana, seja a melhor aula. Meus queridos, então lembre-se, tá? Vou deixar aqui para vocês. A melhor aula de música é aquela aula que tem muita música, que tem muita atividade, que os alunos eles se sintam motivados, que os alunos se sintam preparados e sempre lembre-se disso. Parta da música, não comece pelo conteúdo. O conteúdo ele faz parte, mas ele não é o primeiro caminho que você tem que seguir, tá? A aula conteudista é aula cansativa. Os nossos alunos querem uma aula mais dinâmica, querem atividades, quer sentir com o corpo, quer brincar, quer variar, quer criar, quer escrever e a gente pode entregar tudo isso para eles. Então, se a sua aula está sendo estruturada dessa forma, a partir da música, eu tenho certeza que a sua aula vai ser a melhor. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e a gente se vê. Tchau!